Mas vamos à última antimensagem angélica, e é a do marxismo. O marxismo, ele tem esse nome por causa de seu originador, que era chamado Karl Marx. O que é o marxismo? O marxismo é a teoria filosófica que defende o processo de desenvolvimento social de todos os povos por meio de uma revolução social, através de um governo central do proletariado, isso seria o socialismo, rumo a um autogoverno ideal, que seria o comunismo. Então aqui você tem uma definição clara do que seria, portanto, o marxismo, tá? Qual era a ideia defendida por Karl Marx. Mas quem foi Karl Marx? Quem foi Karl Marx? Vamos traçar a linha do tempo de Karl Marx? Vamos lá? Em 1818 ele nasceu, tá? Nasceu ali na Prússia. Em 1835 ele começa a estudar Direito na Universidade de Bonn. Ele termina o seu doutorado em filosofia na Universidade de Berlim em 1841. Em 1842 ele torna-se redator da Gazeta Renana. Em 1843 ele casa-se com a jovem Jenny, uma jovem que sofreu muito com o Karl Marx. Ele foi um indivíduo que trouxe muito prejuízo emocional para esta mulher. Em 1843, a Gazeta Renana é fechada pelo governo prussiano, e aí então Karl Marx muda-se para a França. Em 1845 ele foi expulso da França e ele mudou-se para Bruxelas. Em 1848 então ele publica o Manifesto Comunista. Em 1848 ainda ele foi expulso de Bruxelas e mudou-se então para a Colônia. Em 1849 ele foi expulso de Colônia e tornou-se apatriado. E eu fiquei pensando, rapaz, o camarada ele era bem quisto, hein? Todo lugar onde ele ia expulsavam ele. Ele foi para França, expulso da França. Vai para Bruxelas, é expulso da Bruxelas. Vai para a Colônia, é expulso da Colônia e torna-se apatriado. Que coisa, não? E aí você já vai percebendo quem era essa figura. Em 1849 ele fixa residência em Londres. Em 1851 ele tem um filho em um caso extraconjugal com a senhora por nome Helena. E em 1867 ele publica o livro O Capital. Em 1881 morre a sua esposa, Jenny. E em 1883 morre Karl Marx na Inglaterra. Muito bem. E o que tem a ver 1844? Olha, que coisa interessante. Vocês vão ver como todas essas três antimensagens surgem exatamente no mesmo período. Em 1841, como eu falei, ele terminou seu doutorado em filosofia ali na Universidade de Berlim. Em 1842 ele conhece Friedrich Engels. E em 1844 o que aconteceu? Vamos ver aqui. Em 1844, isso aqui é uma biografia de Marx, escrita por Friedrich Engels, tá? E ele diz o seguinte: em 1844, Marx se lançou no estudo da economia política, dos socialistas franceses e da história da França. O resultado foi sua conversão ao socialismo. Em setembro de 1844, Friedrich Engels visitou Marx em Paris por alguns dias e sua colaboração, que só terminou com a morte de Marx, data deste ponto. Então aqui você tem algo muito interessante. Em 1844 foi a conversão de Marx ao socialismo. Em 1844 ele torna-se socialista. No marxismo, qual é a principal antimensagem angélica? A gente já viu que Deus é criador, Deus é salvador e Deus é senhor. O evolucionismo diz que nós não precisamos de um criador, o espiritismo diz que nós não precisamos de um salvador. E o que o marxismo diz? Nós não precisamos de um senhor, não precisamos de um senhor. Olha o que Karl Marx falou: a religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. E ele diz mais: claro que em períodos em que o Estado político nasce violentamente,
Quando libertação política é a forma em que os homens se esforçam para conseguir a sua libertação, preste muita atenção agora, o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Mas ele pode fazer isso só se ele decidir pela abolição da propriedade privada ao máximo, a tributação progressiva e assim ir tão longe como a abolição da vida, a guilhotina. É necessário dizer que o ateísmo soviético vitimizou mais de 20 milhões de cristãos. Karl Marx dizia que nós não precisamos de um senhor. Vamos fazer uma revolução social. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11 e o verso 6, Hebreus capítulo 11 e o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para Marx não precisamos de religião, não precisamos de um senhor que determine a nossa vida, que determine as nossas decisões, aquilo que a gente vai fazer. Mas a Bíblia diz em Hebreus que precisamos sim de um senhor. Precisamos de um senhor. Agora eu queria ler alguns textos para vocês, são textos daquela que nós consideramos a nossa profetisa. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ela vai falar sobre estas ideias marxistas de que a propriedade privada tem que acabar e etc. Vamos ver aqui o que ela fala. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. E aí você já deve ficar chocado. Como assim? Que absurdo, como é isso? Será que ela está pregando que todo mundo tem que ser pobre? Não. Ela só está dizendo que não era propósito de Deus no mundo de pecado que a pobreza deixe de existir. E ela vai dizer por quê. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas. Mas é exatamente isso que prega o marxismo. O socialismo, o comunismo. Só que é interessante, ela é igualada por baixo. Todo mundo é pobre. Vai lá em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, você vai ver. Existe ali a igualdade, mas é todo mundo pobre. E existe, claro, aqueles que ganham muito, mas é uma parcela pequenininha que manda. O resto, tudo igual lá embaixo, né? E ela diz, as classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza a nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Olha que coisa interessante ela diz agora. Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Não era esse, porém, o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros o servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria, preste bastante atenção, a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Olha que coisa interessante. Ela está dizendo que se todo mundo fosse igual, isso seria a maior desgraça para a humanidade. E você não precisa olhar a humanidade inteira, basta olhar os países que adotaram e você vai ver como esta sábia mulher inspirada por Deus tinha razão. Olha para esses países que eu mencionei e você vai ver. Tentaram colocar em posição de igualdade. Não, todo mundo igual, não existe propriedade privada, tudo pertence ao Estado. Veja lá como que eles estão. Veja como que a coisa está nesses países. Né? Então, a serva do Senhor, muito tempo antes de existir, por exemplo, a União Soviética e as ideias de Marx ter invadido o mundo, muito antes disso ela já estava dizendo, não é propósito de Deus não, que a coisa acontecesse dessa forma. Agora, existe relação entre evolucionismo e marxismo? A gente já viu que existe entre evolucionismo e o espiritismo, mas entre evolucionismo e marxismo, veja, Karl Marx ele diz aqui numa carta para Friedrich Engels, ele disse o seguinte: nas últimas 4 semanas li todas as coisas, entre outros, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Embora seja desenvolvido no estilo inglês bruto,
Este é o livro que contém a base sobre a história natural para a nossa visão. Ei, você está entendendo o que eu acabei de falar aqui? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Karl Marx não é o pastor que está falando, não é o religioso que está dizendo. O próprio Karl Marx está dizendo que o evolucionismo, a teoria de Charles Darwin, fornece a base para o marxismo. Aí eu pergunto, dá para ser marxista e cristão? Não, não dá. Não dá. Porque qual que é a base? Quem está dizendo não sou eu, é ele. A base para as ideias dele está lá no evolucionismo. E ele vai explicar mais. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito, pois fornece uma base na ciência natural para a luta de classes histórica. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito. Você é evolucionista? Você acredita nas teorias de Darwin? Você acredita que Deus não é o Criador, que nós viemos do acaso? Que nós evoluímos? Não, você não acredita nisso? Então você não pode ser um marxista, porque esta é a base para o marxismo. Marx quem está dizendo não sou eu. É Marx quem diz que a obra de Darwin é importante e é a base para ele. Serve ao seu propósito. Que coisa, não? Que coisa interessante, não? E aí eu fico impressionado quando eu vejo aí alguns cristãos defendendo o marxismo. Talvez nem conheçam. Talvez nem saibam. E se sabem e conhecem, então vão dar contas a Deus por estarem propagando ideias tão diabólicas como essas. Continuando, existe relação entre espiritismo e marxismo? Bom, pastor, e agora vamos ver, né? Porque já vi que existe entre o marxismo e o evolucionismo, mas entre o marxismo e o espiritismo existe alguma coisa? Tá, vamos ler, vamos ver aqui. Esta obra aqui é uma obra póstuma de Allan Kardec, e eu vou tentar explicar de um jeito simples para você. Não sei se você sabe o que é psicografia, quando uma pessoa recebe uma entidade, um espírito, e ele passa a escrever o que aquele espírito lhe manda escrever, ou até o próprio espírito vem e dita para ele o que deve ser escrito. Essa aqui é uma obra póstuma de Allan Kardec, ou seja, Allan Kardec já tinha morrido, mas ele voltou para contar essa história e alguém escreveu e foi aí publicado em 1926. E nessa história, Allan Kardec, entre aspas, vai contar um episódio que aconteceu com ele, quando um espírito lhe visitou e conversou com ele logo no início da sua obra, no início dos seus trabalhos. E olha o que aconteceu. Vamos lá. Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis, isto é, fazer hipnose, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mistério, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião, preste atenção. E uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, e aqui o espírito falando com ele, chama ele pelo nome, não de Allan Kardec, mas o nome original dele. A tua missão é aí. Por quê? Vamos ver. A ti, M, e aí nós não sabemos quem é esse M, não foi colocado para o público, não sei se apagaram, enfim, só está escrito lá M e reticências. Então nós não sabemos quem é esse M. Há controvérsias, eu não vou ser desonesto com você e dizer que todo mundo acredita que esse M aqui é o Marx, mas boa parte dos espíritas acreditam que M aqui é uma referência a Marx, ao Karl Marx. Outros acham que não. Eu queria que você ouvisse o texto e chegasse às suas conclusões, tá? A ti, M, a espada que não fere, porém mata, contra tudo o que serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. O senhor M,
que assistia àquela reunião, e aqui é necessário dizer que Marx, ele morou um período na França, como vocês lembram naquela linha do tempo que eu tracei, exatamente na mesma época em que o senhor Allan Kardec morou também. E aqui diz, o senhor M, que assistia àquela reunião, era um moço de opiniões radicalíssimas, envolvido nos negócios políticos e obrigado a não se colocar muito em evidência. Então, por conta desta fraseologia que muitos espíritas acreditam que esse senhor M aqui, um jovem na época, era o Marx. Tá? Continuando, acreditando que se tratava de uma próxima subversão, apresentou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Era, aliás, homem brando e inofensivo. Bom, até aqui, pastor, não está claro, né, que existe uma relação aí entre espiritismo e socialismo, espiritismo e marxismo, porque está muito subjetivo. Esse M pode ser ou pode não ser. Acontece que depois da morte do senhor Allan Kardec, o homem que substituiu ele, que assumiu a liderança e ficou tão conhecido e famoso e vamos dizer assim, o principal ícone depois que Allan Kardec morreu, chama-se Leon Denis. E olha o que esse homem espírita, que foi líder do espiritismo depois de Allan Kardec, olha o que ele falou. Socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta a mais. O primeiro, ou seja, o socialismo, oferece ao segundo, o espiritismo, o que lhe falta a mais. O que é? O elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal, sem o qual este último, corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Meu querido, eu queria que você entendesse isso daqui. Você prestou atenção? Não é um pastor falando, não é um religioso falando. Não é o político A que é contra as filosofias marxistas ou filosofias de esquerda, direita. Não, nada disso, não. Vamos esquecer um pouquinho isso daí, porque basta você falar de marxismo. Ah, você é do partido tal. Ah, você defende fulano de tal. Não, esquece um pouquinho política. Eu estou falando aqui de antimensagens angélicas. Quem está dizendo é um líder do espiritismo que substituiu Allan Kardec. Não sou eu, não é o pastor, não é o religioso, não é o político. É o espírita, líder no espiritismo, que disse, o Leon Denis, ele disse que espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos. Por isso eu não sou marxista. E quando alguém me pergunta assim, dá para ser marxista e cristão? É impossível. Não existe possibilidade de você ser marxista e cristão ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é cristão ou você é marxista. Não existe possibilidade de você ser marxista e cristão. É impossível. Por quê? Porque quem é marxista tem as bases. Qual é a base do marxismo? Marx falou. A base, evolucionismo, Charles Darwin. A mais importante obra, oferece a base para aquilo que eu vou discorrer, para o meu propósito, é fundamental. Tá? E o Leon Denis vai dizer que o espiritismo e o marxismo, né, o socialismo, estão unidos por laços estreitos. Claro, vem da mesma mente. A mesma mente que começou a trabalhar na mente de Charles Darwin, na mente de Allan Kardec, é a mente que trabalhou também é a mente que trabalhou na cabecinha ali de Karl Marx. Simples assim. Então, estas são as 3 antimensagens angélicas. Nas 3 mensagens angélicas, Deus aparece como Senhor, como Criador, como Salvador. Nas 3 antimensagens angélicas, não precisamos de um Criador, de um Salvador e de um Senhor. Eu não posso ser evolucionista, não posso ser espírita e não posso ser marxista. São contrários à palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E que você tome a decisão. Se até hoje você foi simpatizante com alguma dessas teorias, que você tome a decisão de dizer assim, Senhor, não, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, de acordo com Apocalipse 21, verso 1 a 5, está na volta de Jesus. Quando haverá um novo céu e uma nova terra. Ali sim haverá justiça.
ali sim haverá uma igualdade, mas não a igualdade proposta por Marx. Ela é divina, ela vem de Deus. A nossa esperança está na volta de Jesus e não nas ideias filosóficas, marxistas, evolucionistas ou espíritas. Que Jesus possa abençoar você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.